Sexto ano, nós vamos começar agora a correção da nossa atividade 4. Nosso primeiro exercício é na página 323, número 5. A tabela ao lado mostra o número de alunos matriculados em uma determinada região do Brasil do ensino médio. Construa um gráfico de coluna para representar os dados. Então, você tem duas colunas. Na primeira, primeiro ano, segundo, terceiro, está a indicação do ano que esses alunos estão. E na segunda coluna, os alunos que foram matriculados. Então, no primeiro ano, 546, no segundo ano, 328, no terceiro ano, 280, dando um total de 1.154 alunos. Bom, então, eu vou simplesmente construir uma tabela, primeiro ano, segundo, vou construir um gráfico, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e vou desenhar as barras de acordo com a quantidade de alunos. Então, 546, 328 e 280. Observe que essas colunas, elas têm que ser proporcional. Então, quem tem um valor maior vai ter uma coluna maior, e assim por diante. Nosso próximo exercício, número 10. A tabela a seguir mostra a quantidade de alunos que acertaram e que erraram as 5 questões da prova aplicada nas turmas. Cada questão valia 2 pontos. Bom, o gráfico que melhor representa o percentual de acerto por questão de todos os alunos são: observe que ele vai querer o percentual em relação aos acertos e não aos erros. Mas nós precisamos dos erros para saber o total de pessoas ali. Então, na primeira questão, nós temos 32 acertos. Na segunda, 28 acertos. Na terceira, 36 acertos. Na quarta, 16 acertos. E na quinta, 20 acertos. Isso apenas da turma A. Agora, da turma B, nós temos 42, 48, 48, 24 e 30. Observe que o total de alunos aqui sempre vai ser 100. Se você somar todos os valores, você vai encontrar que o total é 100. Nós sabemos que percentual é algo escrito na forma de porcentagem. E um número ele pode ser escrito na forma de porcentagem, mas ele também pode ser escrito na forma fracionária ou na forma decimal. Na forma fracionária é quando nós temos uma fração em que o denominador é sempre 100. E o denominador aqui vai ser sempre o total, ou seja, vai ser sempre o 100. Então, basta analisar a parte do numerador da nossa fração, ou seja, o total de acertos. Na questão 1, nós temos 32 acertos mais 42 acertos, dando um total de 74 acertos. Então, você vai analisar os gráficos e vai ver qual deles se aproxima dos 74, sem ultrapassar. Depois, nós vamos analisar a questão 2. Nós temos 28 acertos mais 48 acertos. Nós temos 76 acertos. Observe que aqui, os dois nós estamos em 70, A1 e A2. Então, você vai ver que, por exemplo, a questão B, o 1 está abaixo dos 60, então não está correto. E a D está acima de 70, ele está próximo a 80, então também não está correto. Então, por enquanto, opções corretas pode ser a B e a E. Aliás, a C e a E. A B e a D, certeza que está incorreto. Na questão 3, nós temos 36 acertos, mais 48 acertos. Nós temos um total de 84 acertos. Se você olhar a C, a terceira, você vai ver que ele está mais próximo do 40, e não próximo do 84. Então, também está incorreto. Ficamos apenas com a opção A e a opção E. Todas as outras nós já vimos que está incorreta. Já
A quarta questão, nós temos 16 e temos 24, dando um total de 40. Se você olhar o A, você vai ver que ele está um pouco acima do 40. Mas se você olhar o E, ele está justamente no 40. Então, está correto. Já o 5, ele acertou 20 e 30, ou seja, total 50. Se você olhar a letra E, você vai ter próximo de 50. Então, resposta correta, letra E. Quando você tem que analisar um gráfico, você pode ir por exclusão. Aquilo que você viu que está muito incorreto, você vai excluindo até ficar com a resposta correta. Nosso próximo exercício, número 12, página 327. As notas de um estudante de matemática em 6 provas foram 8,4, 9,1, 7,2, 6,8, 8,7 e 7,8. Determine a média aritmética das notas. A média de uma nota é você somar todas elas e dividir pela quantidade de notas que você tem. Então, eu vou somar 8,4 mais 9,1 é 17,5, mais 7,2, 24,7, mais 6,8, 31,5, mais 8,7, 40,7, mais 7,8, 48,0, ou seja, 48. Então, a média vai ser a soma, 48, dividido por 6, porque são 6 notas. 48 dividido por 6 é 8, então, resposta correta, letra D. Lembrando que quando você está somando números com vírgula, a vírgula tem que ficar uma embaixo da outra, ou seja, números decimais. Nosso próximo exercício, número 14. Página 328. A tabela abaixo mostra as notas de matemática de um aluno em um determinado ano. Primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre. As notas foram 3,5, 7,5, 9 e 6. Qual é a média aritmética dessas notas? Bom, eu tenho 4 notas e eu quero saber a média dessas notas. Então, é bem simples. Você soma essas notas e depois divide por 4, porque são 4 bimestres. 3,5 mais 7,5 é 11, mais 9 é 20, mais 6, 26. Observe que quando você soma utilizando números com vírgula, a vírgula tem que ficar uma embaixo da outra. Então, você soma 5 mais 5, 10, escreve o 0, sobe 1, repete a vírgula, 1 mais 3, 4, mais 7, 11. Então, o 11 fica depois da vírgula. Agora, você vai escrever o 9, ele tem que ficar vírgula embaixo de vírgula, 0 mais 0 é 0, repete a vírgula, 1 mais 9 é 10, sobe 1, 1 mais 1, 2. Então, 20,0. Acrescenta um 6 embaixo, 0 mais 0, 0. 2, 0 mais 6, 6. E repete o 2, 26 dividido por 4. Dividir 26 por 4 vai ser 6, porque 6 vezes 4 é 24, ou seja, aproxima do 26 sem 26 menos 24 sobra 2. 2 não divide por 4 porque é menor, então você vai acrescentar um 0, que não existia, e aí você vai acrescentar uma vírgula depois do 6. 20 dividido por 4 é 5, porque 5 vezes 4 é 20. Então, a média é 6,5, ou 6,5. Nosso próximo exercício é na página 326, número 16. O exercício 16, ele diz: um grupo de pessoas apresenta a idade de 10 anos, 13 anos, 15 anos e 17 anos. Se uma pessoa de 12 anos se juntar ao grupo, o que acontecerá com a média da idade do grupo?
Bom, primeiro eu vou analisar essa idade, a média das idades, sem a pessoa que tem 12 anos. Então, a média vai ser eu somar 10 mais 13, que é igual a 23. Depois, nós vamos somar 23 mais 15, que vai ser igual a 38, mais 17, 55. E aí, nós vamos dividir por 4. Bom, 5 dividido por 4 é 1, porque 1 vezes 4 é 4. 5 menos 4 sobra 1. Eu vou descer o 5 e vamos ficar com 15. 15 dividido por 4 é 3, porque 3 vezes 4 é 12. 15 menos 12 sobra 3. 3 não divide por 4 porque é menor, então foi necessário acrescentar um zero, que até então não existia. Acrescenta uma vírgula. 30 dividido por 4 é 7, porque 7 vezes 4 é 28. 30 menos 28 sobra 2. 2 também não divide por 4, então eu vou acrescentar um zero. 20 dividido por 4 é 5, porque 5 vezes 4 é 20. Então, a média é de 3,75. Agora, nós vamos acrescentar essa pessoa que tem 12 anos. Então, nós vamos somar as idades agora. Nós vamos ter 10 anos mais 13 anos, 23 anos. 23 anos, nós vamos acrescentar os 15 anos, nós vamos ter 38 anos. E agora nós vamos acrescentar mais 17 anos, que nós já sabemos que é 55, e nós vamos somar mais 12 anos, 67 anos. E vamos dividir por 5. Temos que tomar cuidado. A média é a quantidade, é dividido pela quantidade de números que você somou. Se na primeira nós somamos 4 números, dividimos por 4. Se agora somamos 5 números, dividimos por 5. 67 dividido por 5. 6 dividido por 5 é 1, porque 1 vezes 5 é 5. 6 menos 5 sobra 1. Eu vou descer o 7 e vamos ficar com 17. 17 dividido por 5 é 3, porque 3 vezes 5 é 15. 17 menos 15 sobra 2. 2 não divide por 5, eu preciso acrescentar um zero, que até então não existia. Então, eu vou lá na resposta, depois do 3, e vou acrescentar uma vírgula. 20 dividido por 5 é 4, porque 4 vezes 5 é 20. Então, a média vai ser de 13,4. Então, observe que a média da idade caiu de 13,75 para 13,4. Pessoal, nessa aula, então, nós corrigimos os exercícios 4 até o número 16. Então, na nossa próxima aula, nós vamos continuar a corrigir os demais exercícios.